Olá, pessoal, bom dia. Bom dia, Estão me ouvindo? Estamos sim. Eu não sei o que aconteceu com o link que eu havia mandado. Deixa eu só aceitar o pessoal aqui. Beleza, pessoal, acho que agora, né, vai dar certo. Espero que dê certo aí com todo mundo. Eu não sei por qual razão o link que eu mandei, né, assim, algumas pessoas que na verdade conseguiram entrar. Então, eu não sei se foi questão de celular, de computador, né? Mas agora vai dar certo. Eu vou rever as configurações do outro link, enfim, aí eu mando para vocês tudo direitinho de novo. Bom, primeiro eu queria, né, dar um bom dia aí especial para a gente começar a nossa nova disciplina, né? Que é a História do Direito. E vou passar o meu slidezinho aqui para a gente começar as aulas. Só estou fazendo uma horinha mesmo para o pessoal terminar de entrar, apesar que a nossa turma não é muito grande, né? Parece que são uns 15 alunos que está no nosso grupo. Então, a média aqui tá boa. Vamos lá, Paula, Jéssica, duas Jéssicas, Bárbara, Ricardo, Matheus e Ana Paula. Meninos, tudo bem com vocês? Meu nome, então, é Tatiana, tá? Professora Tatiana, e a nossa disciplina é História do Direito. Antes da gente começar, eu queria saber aqui de vocês, quem fez o primeiro período aqui na FDCom? Todo mundo? Eu sim. Paula, Bárbara? Eu também. Matheus? Eu também. Tem alguém que não fez? Então, acho que a pergunta seria melhor assim, né? Tá. Por que eu tô perguntando isso? Mais no sentido de saber mesmo se vocês já se habituaram aqui com o uso, né, do Zoom, dessa nova tecnologia, né, de aula virtual. É claro, né, pessoal, que a gente está com grandes expectativas aí. Já parece que ontem, vocês viram? Que já saiu, acho que na Espanha, acho que foi na Espanha ou na França, que eles vão vacinar em massa. Já vão começar a vacinação? Bom, não sei também se é fake news ou não é, né? A gente já não sabe de mais nada. Mas, enfim. Eu acho que vai começar a partir do ano que vem. Para todos a vacinação. né? Porque a Rússia já falou que essa semana começa a liberar as vacinas. Até eu vi a reportagem que até final do ano já vai estar liberado. E o único problema que eles estão observando agora é a falta de seringas. Vai ter uma grande falta de seringas para vacinação em massa. Sério? Porque cada hora é uma coisa, né? Não é possível. O que eu vi foi o presidente lá da OMS falando que não se sabe a eficácia da vacina. Por exemplo, que a vacina só protegeria por alguns meses. Então, por exemplo, no outro ano todo mundo teria que tomar de novo. Agora, vocês lembram, quando a gente toma vacina de gripe, vacina de gripe, a gente não tem que tomar todo ano? Então, eu acho que é a mesma coisa, né? Assim, igual teve lá a influenza, né? Aqueles, todos os vírus aí que já estão lá nessa vacina da rede pública, eu acho que vai ser a mesma coisa. Todo ano todo mundo vai ter que tomar vacina. Não sei. Mas eu já não, assim, já tô bem. Antes eu tava seguindo a quarentena super bem. Tava ok e tal, mas agora eu acho que já deu, né, gente? Não dá mais, eu acho, pra ficar. Nossa, já deu. Já deu. Não, e antes estava sendo legal, porque como todo mundo estava cumprindo a quarentena, então você fazia sua parte e falava assim, não, tá de boa, né? Você tá cumprindo sua parte e estamos aqui. Agora não, agora você querendo, mesmo quem cumpre, acaba tendo convívio com pessoas que não cumprem.
Então, assim, a gente já não fica tão seguro mais, principalmente quem tem filhos, né? Ou quem tem pais mais velhos. Aí a coisa fica um pouco na insegurança. Não sei se vocês sentem isso, mas assim, no início, que a coisa era mais rígida, todo mundo estava protegido. Agora, você está meio protegido, né? A gente tenta se proteger, mas não sabe se a outra pessoa que te encontra está tomando os devidos cuidados. Pessoal, eu vou compartilhar aqui com vocês uma telinha só de apresentação mesmo da disciplina. Só um minutinho, Henrique, quando eu tô compartilhando, tá tampando vocês aqui. Peraí. Vou pegar essa tela aqui. Vou deixar vocês aqui na telinha aqui em cima. Beleza, pessoal. Vocês estão conseguindo ver? Sim, professora. Sim. Beleza. Pessoal, então, vamos lá. Eu tô com uma... É porque hoje, em especial, no meu escritório, eu dou aula no meu quarto, né? Mas o meu filhinho, que tem 2 anos, foi dormir na minha cama essa noite. Então, ele está dormindo no meu quarto. Então, eu estou usando o computador do meu marido. E aqui a coisa Ô, me trava. professora, Oi? a senhora é formada em Direito? A senhora atua na área? Vou me apresentar, gente. Vou me apresentar neste minuto para vocês. Tá? Deixa eu só ver aqui se está passando aqui, que eu não estou conseguindo passar o slide. Ó. Por quê? Vamos lá. Então, pessoal, vamos lá. Vou me apresentar, que eu acho que no primeiro dia de aula essa dúvida é sempre frequente, né? Todo mundo gosta de saber quem são os seus professores. Então, meu nome é Tatiana, né? Tatiana Afonso. Sou, sim, formada em Direito. Me formei pela PUC Minas em Direito. Fiz o meu mestrado e meu doutorado na UFMG. Sou advogada. Hoje eu atuo numa empresa de cursos, numa plataforma de cursos EAD. Né? Então, eu coordeno o setor jurídico de uma empresa nacional que oferece plataforma para cursos, né? EAD. Sou professora há mais de 10 anos de Direito e a minha área especificamente, né, a área que eu atribuo aqui dentro da docência, são áreas relacionadas às disciplinas mais etéticas, né? História do direito, introdução ao estudo do direito, argumentação jurídica, filosofia do direito, matérias que a gente que estão mais relacionadas à minha área da pós-graduação, do mestrado e do doutorado, né? Hoje eu dou aula em 3 faculdades, né? Na FDCOM, dou aula na PUC Minas, no campus do Coração Eucarístico, e na Faculdade CEDIM, né? Então, meu caminho aí em sala de aula já tem um caminho assim percorrido grande
de quase 10 anos, ou na verdade de mais de 10 anos mesmo em sala de aula. E a minha grande motivação hoje no direito é a docência, né? Eu gosto muito de dar aula. Para mim, isso é muito mais prazeroso do que a própria advocacia, né? Mas a gente advoga também, né? Porque como é que você, né, vai fazer? Então, assim, é uma área que eu gosto, a advocacia. Acho que é uma área densa, é uma área pesada, né? Tem que ter muito estômago. Eu falo, você tem que ter muito estômago. Mas dentro dessa área que eu consegui ligar, né, que eu consegui associar hoje, que é advogando para uma empresa que mexe com a plataforma que disponibiliza recursos para a educação, eu acho que eu me encontrei mais ainda, né? Porque acaba que, enfim, a gente lida com todas as questões de MEC, né? Com todas as questões envolvendo a educação propriamente dita. Mas o escritório, ele não é só disso, né? Na verdade, eu tenho um escritório, chama Afonso e Portela. A gente trabalha muito com direito eleitoral, direito público, previdenciário, administrativo e por aí vai, tá? Então, coloquei aqui nessa páginazinha introdutória aqui o meu Instagram, né? Quem quiser ter um contato aí mais próximo comigo pode me adicionar, responder dúvidas e tal. Mas a gente também tem um grupo de WhatsApp que vocês podem ficar à vontade para me mandar qualquer tipo de pergunta, né? Durante a semana, pergunta sobre trabalho, pergunta sobre prova, pergunta sobre conteúdo também e perguntas sobre outras questões do direito sem o menor problema, né? Coloquei aqui uma frasezinha que eu gosto muito do João Guimarães Rosa, que eu acho que mostra um pouquinho esse momento que a gente está vivendo. E não só por isso, né? Eu sempre trabalho com essa frase no início das aulas, né? Que é: o correr da vida embrulha tudo. A vida é assim: esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa. Sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem, né? Então, o que eu quero falar com vocês? Que esses momentos, né? Esses períodos que a gente tem uma certa incerteza, né? O que vai ser da gente, né? No semestre que vem, no ano que vem, será que as coisas vão melhorar? Será que as coisas vão piorar? Eu acho que tantas experiências já nos mostraram, né? O tanto que a gente passa. No final, a gente consegue passar, né? Então, é apertado, é difícil, faculdade é difícil, faculdade, né? Assim, cansa. Aí, quando você acha que está tudo tranquilo, aí piora, porque aí você entra na vida adulta de verdade, né? Eu digo no sentido profissional, adultos profissionalmente falando dentro do direito, que é aí que vocês vão ter que estudar, que aí vocês vão ter que pegar no batente, né? Firme. Então, a vida é assim. Então, vai apertar um pouquinho aqui, vai desapertar um pouquinho ali, né? Às vezes uma matéria fica um pouco mais tranquila do que a outra, e aí a gente vai fazendo e acontecendo. Então, eu só quero, assim, me colocar à disposição de vocês, né, para qualquer dúvida, para tudo aquilo que vocês precisarem dentro da nossa disciplina e fora dela também. Aquilo que eu puder ajudar vocês, podem contar comigo, tá bom? Vamos lá, pessoal. Então, primeira coisa, por que a gente estuda história do direito, né? Detalhe, só para não angustiar vocês, eu sempre que eu usar algum tipo de, né, de Prezi, de PowerPoint, eu sempre vou mandar o link, sempre vou mandar o arquivo, tá bom? E as aulas, falando nisso, eu nem sei se tá gravando. Tá sim. Tá gravando? Beleza. E aí eu tenho um canalzinho no YouTube e eu vou fazer uma playlist, né? Com as aulas. Então, caso vocês percam a aula e tudo, vocês têm condições de irem nessas aulas dentro da plataforma do YouTube e assistir tudo, beleza? Depois, eu vou falar sobre pontuação, como que a gente vai atribuir pontos, como que eu vou cobrar essa participação de vocês nas aulas, mas eu vou deixar para o finalzinho da aula, tá? Então, pessoal, olha só.
muitas pessoas falam assim, poxa, mas por que a gente tem que estudar história, né? Dentro do direito. Por que estudar direito? Ó, história do direito, né? E aí eu quero colocar para vocês uma coisa que eu acho que é fundamental na formação de vocês, a partir do segundo período, para o resto da vida, né? Muitas vezes a gente percebe que os alunos não dão tanto crédito para as matérias mais dietéticas, né? São as matérias mais introdutórias do início do curso, que estão mais atribuídas aí à filosofia, né, a pensamentos, no sentido, não é que não dão crédito, mas sempre acho que estudar direito civil é mais importante, estudar direito constitucional é mais importante, né, direito penal, processo penal. No entanto, pessoal, tudo parte de um grupo de construção mesmo. Se a gente não entende a razão das coisas, dificilmente a gente se torna um profissional de destaque, né? Uma pessoa que sabe por que está falando a coisa. Não é à toa que na faculdade de Direito a gente tem essas disciplinas, né? Não é à toa que nas primeiras disciplinas que a gente tem, né, no primeiro, segundo, até no terceiro período, são voltadas mais para a formação humana, né? Então, vocês têm psicologia, vocês têm filosofia, história, vocês tiveram IED, né? Argumentação, que são realmente matérias voltadas para essa construção, não apenas humana, mas também das instituições. Então, por que é importante a gente estudar a história do direito, tá? Porque a história nos permite compreender como que determinados institutos jurídicos existem, né? Por que a gente estuda direito penal? Por que a gente estuda direito administrativo? Por que a gente estuda direito trabalhista, contratual, direitos reais? Por quê? Qual foi o momento da história que coloca essas questões a ponto delas serem institucionalizadas dentro do direito? Entendem o que eu estou falando? Pessoal, qualquer dúvida, qualquer momento, vocês podem levantar a mão ou me perguntar, tá? Não precisa ficar esperando pelo momento certo aí da dúvida, não. Então, olha só. O homem, né, ele produz cultura o tempo todo, não é isso? Desde lá da idade das cavernas, a gente pode falar que existia comunidades, né? O cara lá tinha lá sua comunidadezinha dentro da caverna, era ele, sua mulher, seus filhos, sei lá, seus pais. Mesmo nas formas mais arcaicas, o direito existe, né? Então, assim, o direito, desde que o mundo é mundo, a gente fala que o direito existe. Ah, era um direito escrito? Não, né? Era um direito muito mais de costumes, era um direito muito mais falado, né? Se a gente pensar na idade das cavernas, às vezes nem falado, mas era imposto pela força, né? Do mais forte, daquele que conseguia achar mais alimento. Quem que vai comer? Qual era a hora de comer? Ok? Então, eu quero que vocês pensem dessa forma. Como que o homem, ele é produtor de tudo que ele vive? À medida que os anos vão passando, né, na história do mundo, as sociedades vão ficando mais complexas, as experiências começam a surgir, e é claro que eu preciso de instituições que vão garantir a nossa vida em sociedade. Vocês devem estudar, ou talvez terem estudado aí alguns filósofos, né? Por exemplo, Hobbes, né? O Rousseau, que vai falar sobre os contratos sociais. Por que a gente vive em sociedade, afinal de contas, né? Por que a gente segue regras, ok? Então, nós vamos falar um pouquinho, obviamente, disso aqui também. Então, o homem, pessoal, ele constrói a cultura que ele vive e ele constrói toda a sua experiência. Se ele constrói cultura, obrigatoriamente ele é o responsável pela construção do direito, né? O direito que nós conhecemos hoje, que é diferente em cada sociedade, vocês vão concordar comigo que o direito brasileiro vai ser diferente do direito americano, né? Que vai ser diferente do direito inglês,
do direito francês, embora eles tenham nuances, né, assim, que se repetem uma com a outra, o direito, ele vai depender daquela sociedade, daquela cultura, daqueles valores, né? Quais são os valores da sociedade brasileira, né? Desculpa, gente. Eu sempre de manhã dou uns espirros assim, mas vocês vão se acostumando. Como que os valores são construídos? Quais são os valores da nossa sociedade? Alguém consegue me dar um exemplo assim, de valores da nossa sociedade brasileira? Quem consegue me falar aí? Valorização do crime? Valores que circundam aqui na nossa sociedade. Tem os valores da vida, saúde. Sim, todos são valores, sim. Mas vamos tentar sair um pouquinho assim dos valores constitucionais, né? Vamos pensar em valores que estão aí na nossa sociedade. Podemos falar, por exemplo, que os valores cristãos são valores brasileiros? Sim. Sim. Sim, né? Ah, professora, mas eu particularmente eu não acredito, né, no cristianismo, tem outra religião ou não tem religião. Mas você pode negar que a nossa sociedade brasileira foi construída em cima de valores cristãos? Né? Sim. Por mais que eu ou outro, né, fala assim, não, mas eu não sou cristão, eu sou muçulmano, eu sou sei lá o quê, ou não sou nada, né, não acredito em religião e tudo. Mas a gente não pode negar que existem valores que estão aqui, né, circulando no nosso meio social e vão influenciar toda a nossa cultura. À medida, gente, que eu tenho uma cultura, eu tenho valores nessa cultura, né? Sejam valores tradicionais, como a gente está falando, né? Tipo, valores cristãos, valores da família, valores do cuidado ao próximo, que às vezes a gente também questiona, né? Se são valores, né? Aqui para a nossa sociedade. A gente também vai ter o quê? Valores que vão aparecendo no decorrer dos anos. Por exemplo, vocês concordam que hoje o valor de igualdade, em razão de, por exemplo, de diferentes orientações sexuais, não são valores que estão sendo buscados mais do que, por exemplo, em 1960? Né? Vocês acham que hoje o valor de igualdade, né, no sentido, eu estou falando especificamente de orientação sexual, mas isso caberia aí a qualquer outra busca, né, das minorias de igualdade, são valores que estão sendo buscados nas últimas décadas com muito mais ênfase do que em 1950, 1940, 1930, nem se falava sobre isso. Pelo contrário, né, gente? Naquela época até se escondia isso para não trazer problemas, né? Porque não eram valores culturais. Então, à medida que a sociedade ela muda, ela se transforma, há a necessidade de construir instituições que vão mudar junto com essa sociedade. Então, a história muda, a cultura muda e o direito muda, ok? O direito, ele é construído a partir de movimentos sociais. Então, quando a gente fala assim, o movimento social do feminismo, né? Movimento social LGBT, movimento social que luta contra o racismo. Esses movimentos, eles vão trazendo inovações dentro da cultura e dentro do direito. Vocês concordam comigo? Por exemplo, nos anos, acho que na última década, né, desde 2011 para cá, eu posso falar com assim, certidão de que os valores LGBTs têm sido trazidos muito mais para dentro do direito.
Vocês concordam ou discordam dessa afirmação? Que na última década a gente tem uma preocupação jurídica com aqueles valores ou com aquelas causas, né, que são buscadas aí pelo movimento social LGBT. Vocês concordam? Concordo. Alguém Sim, sabe concordo. por quê? Como que eles aparecem no direito, por exemplo? Pelo movimento que eles estão fazendo para alcançar mais seus direitos. Pelo requerimento da população também. Como? Eles estão buscando, né? Estar junto com a população para aceitação. Na realidade, eles se definem nessa parte, eles querem aceitação. Beleza. O Bruno e a Jéssica falaram mais ou menos a mesma coisa, né? A busca dos movimentos sociais em relação à sociedade. Mas e dentro do direito? Vocês conseguem me dar um exemplo de direitos que antes a população LGBT não tinha e agora eles têm? O casamento, né? O casamento. É, o casamento. Né? Recentemente, a gente teve a doação de sangue, né? O direito à doação de sangue. Vocês acompanharam essa discussão, por exemplo? Não, isso eu não sabia. Para mim, nem poderia fazer doação de sangue. Isso é super recente. Tinha esse preconceito, né? Exatamente. Ah. Agora, com a pandemia, parece que movimentou o judiciário a ter que julgar esse tipo de coisa. Mas, até então, pelas normas da Anvisa, né, e da saúde, não poderia, por exemplo, ter doação de sangue por homossexual, né? Por considerá-los lá que estão no grupo de risco, blá, blá, blá. Mas, o STF julgou e falou que, na verdade, é uma norma preconceituosa, porque eu não tenho que julgar a orientação sexual das pessoas, né? Eu tenho que julgar a conduta sexual das pessoas. São coisas diferentes. Mas, quer dizer, até ano passado, então, se uma pessoa homossexual quisesse doar sangue, não poderia. Hoje já pode. Ou seja, a gente absorve juridicamente, né, dentro do direito, a gente absorve o quê? Uma demanda social. Se não fossem esses movimentos sociais buscando, como o Bruno e a Jéssica falaram, buscando uma aceitação social, o direito, nunca iria se importar. Mas há um momento em que o movimento ele se torna complexo, né? As relações começam a interferir em outros direitos, né? Direito de igualdade, direito de liberdade, direito de expressão, que aí o direito vira e fala assim, opa, vamos ter que falar sobre isso. Então, vocês imaginam, gente, sei lá, nos últimos 10 mil anos, né, de construção jurídica ou mais, quais foram os movimentos que vieram, né, que vieram à tona? Quais necessidades, né? A necessidade de marcar um pedaço de terra e falar, essa terra é meu, esse outro é seu. Ou então a necessidade de eu pegar um alimento e trocar pelo alimento que a sua terra oferece, depois como moeda, né? Tanto no direito minimamente ali comunitário, até o direito social. Quer dizer, agora a gente vive em sociedade, quais leis que a gente precisa respeitar para a gente viver em sociedade, não só dentro de um país, mas no mundo todo, né? Hoje a gente não compõe organizações internacionais, a gente assina tratados internacionais. Então, à medida que a complexidade, né, cultural vai aumentando, a necessidade do direito também precisa ir crescendo, abrangendo isso tudo aí, né? Então, pessoal, o que eu quero falar com isso que eu tô falando, né? Que o direito, ele é construído pelas modificações sociais. Mas, ao mesmo tempo, o direito também promove essas modificações culturais. Eu coloquei uma setinha aqui de mão dupla, né? Que fica aparecendo e desaparecendo aqui, porque era para ela ficar só rodando. Mas eu coloquei que a sociedade forma o direito, né? À medida que as necessidades sociais formam o direito também ele modifica a sociedade. Por exemplo, né? Vamos pensar numa pessoa extremamente homofóbica, né?
No momento que o direito vem e fala assim, opa, homofobia não, né? Você não pode cometer crimes, você não pode humilhar alguém por questão, né, por uma questão de orientação sexual, o direito vai passar a criar também na sociedade uma outra cultura, né? Então, a sociedade faz que o direito precise falar sobre o assunto. E à medida que o direito fale sobre o assunto, ele também muda a cultura, né? Não sei, estou colocando essa questão para a gente poder refletir, pensar mesmo. Por exemplo, vocês concordam que se o direito até hoje fosse omisso, não falasse nada sobre direito, né, de união estável entre casais homoafetivos, casamento, doação de sangue, por aí vai. Talvez a sociedade seria muito mais preconceituosa do que já é, né? Então, enfim, é uma mudança, né? Tudo é influenciado o tempo todo. Tanto a sociedade vai influenciar a formação do direito, quanto o direito vai transformar a sociedade, ok? Então, por que estudar direito e história? Por que estudar a história do direito? Para a gente entender como que esses valores são socialmente construídos, para a gente entender como a sociedade influencia o direito e como o direito influencia a sociedade. Existe uma máxima, né, que a gente fala muito, que a história é a mestra da vida. Sem história, gente, a gente não consegue compreender nada, né? Nem nas ciências matemáticas, eu não sei se vocês se lembram isso na época de colégio. Às vezes a gente ia estudar, sei lá, fórmula, sei lá, plano cartesiano. A gente estudava um pouquinho por que o Descartes inventou aquele plano cartesiano, né? Então, a gente precisa compreender todas as ciências e os movimentos históricos, tá? E o direito em especial, primeiro, porque o direito, a gente não pode ver ele, né, como a gente tem o hábito de ver, pessoal, como uma ciência fechada, né, suficiente, acabada em si mesmo. O que está ali no código, na lei, é o que vale. Não é assim, né? Hoje o direito ele vale muito mais a aplicação social que aquela lei tem do que a lei. Uma lei que existe e não tem aplicabilidade, ela se torna ineficiente ou ineficaz, né? Vocês devem ter estudado os conceitos de eficácia, eficiência, né, das leis. Senão a gente fala também sobre isso no decorrer do curso. Então, para compreender o direito, precisamos entender a história, né, a sua formação, falar sobre leis, falar sobre costumes, a própria doutrina e a própria jurisprudência. Isso a gente chama de fontes do direito, né? Além disso, a gente tem a criação das instituições, né? O Instituto do Direito de Família, o Instituto do Direito Civil, o Direito Possessório, o Direito Contratual, ok? E esses institutos, eles só vão surgindo à medida que o pensamento jurídico também muda. Então, a gente tem esses 3 caminhos para estudar e compreender a história do direito, que é estudar a história das fontes, a história das instituições e a história do pensamento jurídico, né? Quando a gente consegue compreender... Gente, está muito complexo? Está dando para entender tudo que eu estou falando? Vocês estão me acompanhando? Está sim. Tranquilo. Eu vejo, né? Só alguns de vocês colocaram aí os rostinhos. Eu fico assim, gente, será que eles estão me ouvindo? Será que eles já estão voando, né? Pensando em outra coisa. Então, assim, tentem ficar comigo o tempo que vocês estiverem aqui. Vamos ficar juntos, né? Que também fica mais eficiente, né? Mas estejam comigo. Não me deixem falando sozinha, não. Então, você está falando sozinha. A gente não está prestando atenção mais. Acho que a agonia de todos os professores deve ser muito essa, né? Ultimamente. Ficar aqui dando aula sem saber se vocês estão prestando atenção ou não. Mas, enfim.
Então, com essa história, né, com esse caminho, a gente consegue entender a formação das sociedades, né? Eu falo sociedades romanas, sociedade grega, sociedade hindu, sociedade, sei lá, muçulmana, brasileira, inglesa e por aí vai, né? A gente tem que entender que a sociedade muda, o direito muda e as relações de Estado vão mudar, né? Vai surgir tantas coisas, tantos conceitos que a gente precisa entender, pessoal, de verdade, assim, para mudar a vida da gente enquanto advogado, enquanto jurista, enquanto, sei lá, juiz, promotor, que às vezes a gente só se dá conta desses conceitos quando a gente termina a faculdade. Então, eu estou avisando antes, porque eu juro, tá? Quando a gente entende o finalzinho dessa aula de hoje, que eu vou deixar para o finalzinho, um conceito que eu ainda vou apresentar, a coisa fala assim, meu Deus, tudo fez sentido. Então, assim, eu prometo para vocês, eu sei que tem aqueles que gostam mais de história, né? Tem os que gostam menos de história. E isso, para mim, às vezes é uma questão, né? Porque fala assim, professora, eu fiz direito e foi justamente para não ter que estudar história mais. Mas tem tudo a ver, tá? Então, para nos tornarmos, né, bons profissionais, professores, advogados, juízes, promotores, etc., o direito tem que avançar. E esse direito só vai avançar se os profissionais do direito estudarem, né? Por exemplo, eu me formei há mais de 10 anos. Se não for vocês que estão formando agora, né, começando a estudar e formando, vocês concordam que o direito iria ficar engessado sempre, né? Se a gente não tem essa modificação de pensamentos novos, de pessoas com novidades, né? Por exemplo, o STF, o decano do STF, o Marco Aurélio, né? Marco Aurélio. Sabe quando que ele entrou? Alguém sabe? Sabe quem nomeou ele? Vou contar para vocês quem nomeou ele. Fernando Collor de Mello. Então, hoje, no STF, a gente tem um ministro que está lá desde 1993, se não me engano. Eu tenho certeza que tem vários de vocês que não eram nem nascidos. Quem que já era nascido? Ninguém. Deixa eu ver, tô passando aqui. Quem já era nascido em 1993, gente? Ninguém. Eu. Cleusa, tamo junto. Cleusa, você vai lembrar, né, do complexo ali que foi a presidência do Fernando Henrique. Um cara corrupto. Fernando Henrique, gente, falei errado. Fernando Collor, né? Foi um cara corrupto, né? Que teve impeachment, saiu, roubou dinheiro do povo, lá, lá, lá. E até hoje, a gente tem no STF uma pessoa que foi nomeada por ele. Estou falando que o Marco Aurélio é igual? Não estou falando isso, tem nada a ver. Na verdade, não. Marco Aurélio, ele mostrou-se um excelente ministro no decorrer desses anos. O que eu quero falar é como que o judiciário ele pode ser engessado, né? Se eu tenho pessoas que ficam no STF 10, 20, 30 anos, cara, vai demorar muito tempo para o nosso direito mudar, né? Para o nosso direito movimentar. Então, por exemplo, há uma crítica, que vocês já devem ter visto, constante quando há nomeação de ministros muito novos, né? Ministros com 40, 45 anos. Por quê? Porque esses caras vão ficar lá até 70 anos. Entenderam? E a gente está ferrado, assim, que não é que está ferrado, pode ser bons ministros, mas por melhor que ele seja, ele tem um pensamento, Então, ele engessa, né? Assim, professora, mas são 11, né? Tudo bem, mas assim, quanto melhor a gente tiver uma dinâmica ali de rotação, né, desses ministros, que são tão importantes ali no topo da nossa esfera judiciária,
a gente vai ter mais modificações jurídicas. Pessoal, eu estou aparecendo na minha televisãozinha aqui em cima, então por isso que às vezes eu fico olhando para cima, em vez de olhar para a câmera, tá? Quando eu assusto, eu estou olhando aqui para mim, falando. Mas enfim. Informação irrelevante. Mas então, pessoal, o que eu quero que vocês pensem? Como que o nosso direito, o nosso Estado, né, e a nossa sociedade dependem da construção e do entendimento da história, que vai explicar qual é o motivo da gente ter as nossas instituições. Qual é o motivo da gente ter a instituição do casamento? Como aqui no Brasil é, né, uma instituição monogâmica, né, que só admite aí 2 pessoas. Hoje, a partir de 2013, admite-se entre pessoas do mesmo sexo, mas até 2013 não, né? Como que a gente chegou nessa instituição do casamento? Quem que colocou essa obrigatoriedade que as pessoas têm que crescer, né, virarem adultos, casar, né? Quem falou que para ser feliz tem que casar, não é? Não tem aquela história que a mulher que não casa, ela vira titia, como é que é? Fica para titia, né? Ah, minha filha, mas você não vai casar? Não, não estou afim. Estou afim. Não, minha filha, pelo amor de Deus, eu te coloquei no mundo, agora você precisa dar um jeito na sua vida, você precisa casar, arrumar filho. A mulher já é lá bem sucedida, já tá lá cheia da grana, tem seu apartamento e tudo, mas ela não deu um jeito na vida, né, gente? Não é verdade? A mulher serve para 2 coisas, Bruno. Ser mãe e ser esposa. Você concorda comigo? Não, discordo totalmente. Nossa, Você discorda? nossa, você tá doido. Mas vamos lá no fundo da sociedade. Quando a gente vê aquela mulher lá de 50 anos solteirona, o que a gente fala? Infelizmente, essa sociedade toca aquele jargão mesmo que ficou pra titia, não foi bem sucedida, né? Sempre Mas é muito preconceituosas, né? Ou então, sempre, não? será que é lésbica? Né? Sim, nossa, esse é o pior. Será que não gosta da coisa? Sei lá, qualquer coisa sempre preconceituosa. E aí eu tava falando isso, até lembrei eu tenho uma amigona que é professora de português, é porque eu me formei em letras também, tá, gente? Só pra vocês saberem. Eu me formei em letras e eu tenho muitos amigos da área de português, né? E eu tenho uma amiga, a Alana, que ela é professora até do Bernoulli, em Belo Horizonte, e ela estava postando esses dias no Instagram, que ela fez uma pergunta para os alunos, assim, sobre essa condição, o que é o ser solteirona? Só que para os alunos de 5º ano, quer dizer, de 11 anos, 10, 11 anos. Então, tinha de tudo quanto é resposta. Tinha respostas desse nível, falando que a solteirona é aquela que ficou para titia, aquela que não deu certo, que não casou, e tinha respostas muito legais, do tipo, solteirona é uma mulher convicta que não quer homem na vida dela, né? Enfim, coisas desse tipo, que já coloca o lugar da solteirona como um lugar interessante, não como um lugar de desprezo, né? E isso meninos de 10 anos. Então, assim, a coisa vai mudando, né, gente? Eu acho. Acho que a coisa tende a mudar. Às vezes para melhor, às vezes para pior, mas as coisas mudam, né? Por que eu tô falando isso tudo? Esqueci. Ô, Eu falei professora, que a mulher só existe para ser mãe e ser esposa. É o papel social da mulher, não é, Jéssica? eu vi, inclusive, uma vez, eu estava lendo até uma reportagem, né? Teve uma senhora, hoje ela tem mais ou menos 65 anos. Ela foi casada, ela morreu aos 19, ela tinha mais ou menos 19, que na época ela casou com 15, e ela falou que a melhor coisa da vida dela foi o marido ter morrido. Olha isso. Envelhece, Uhum. e envelhece, acaba com a mulher, porque, na teoria, quando ela era casada, ela não se cuidava,
era tudo por marido. 5 anos ele morreu, ela começou a cuidar dela. Começou a sair, dançar, fazer Respeitou a vida. peeling. Disse ela que nunca soube o que era peeling na vida. E hoje ela é bonita, assim, tipo, com 7 anos, ela é linda. Tem que ver. E essa teoria é verdade. Homem envelhece, homem acaba com a mulher. Acaba com a mulher, e é verdade. Nossa, eu tenho certeza que eu tenho muito mais rugas de preocupação depois que eu me casei. Certeza. Agora eu fico pensando assim, a mulher, ela tem 30 anos. Minha filha, você não vai casar? Minha filha, você não vai casar? Aí ela casa. Aí qual que é a pergunta que começa a ouvir? Você não vai ter filhos? Você não vai ter filho? Aí ela vai ter um filho. Aí depois, você não vai ter outro? Né? E assim, a cobrança da mulher, e aí se ela casa Como com se um fosse uma cara, obrigação, né? Ter filhos. obrigação. E outra coisa, Paula, vamos supor se ela se casar com um traste, um péssimo marido. Não, minha filha, mas é melhor você ficar casada mesmo, né? Hoje tá tão difícil arrumar um marido. Você aguenta, né? Mantém seu casamento, você aguenta. Tô aqui brincando com umas moedinhas aqui do meu marido. Gente, vocês viram que meu marido é mágico, né? Vocês viram isso aqui atrás? Não. Pois é, então deixa eu só introduzir aqui para vocês, que às vezes vocês estão assim, professora, o que é isso aqui atrás de vocês? Enfim, ele é mágico, então ele tem uns troféus, né, de campeonato, tem algumas coisinhas aqui do Houdini, né? Pensei que era seu. Não, não é não. O meu quarto, meu escritório é outro, tem nada a ver. Vocês vão conhecer também. E aqui, moedas. Então, eu tô aqui dando aula e brincando com moedas dele aqui o tempo todo. Tudo. Ah, e aqui tudo, gente. Eu tenho assim, gavetas e gavetas de baralho. Gavetas, tá? Na minha casa eu tenho gavetas. Esse quarto, na verdade, ele só existe porque eu precisei de um quarto para enfiar esse tanto de coisa, tanto de tralha aqui. Sério, porque é um armário gigante aqui, só de mágica, tá? Um dia ele faz mágica para vocês, tá bom? Ai, que online. bom. Um dia, Faz mesmo, professora. Como é que é? Faz mesmo. Pede para fazer mágica Você para gosta, nós, Jéssica, então. de mágica? Ah, eu adoro, eu me divirto. É mesmo? Eu fico tentando entender como é que eles fazem isso. Um dia eu fui Minha num filha, show é de mágica. difícil Aí um demais. dia eu fui no show de mágica e o mágico começou a fazer os negócios. Eu tô assim, olha lá, ele passando a carta por baixo. E Eu o mais tentando engraçado é que entender. as coisas que a gente acha que eles estão fazendo, pode ter certeza que é o que eles não estão fazendo. É verdade. Não tem jeito, não tem jeito. Mas, um dia eu vou chamar ele para um dia, assim, né? Para fazer uma magiquinha aqui para vocês. Se fosse aula presencial, faria em sala, né? Mas aí a gente faz aqui online também dá certo. É porque é diferente, né? Você falar assim, mas sério? Você é casada com um mágico de verdade? Mas ele é mágico de verdade mesmo? É, ele é mágico de verdade. Na verdade, assim, ele tem uma empresa dele, né? E tudo, mas que não tem nada a ver com mágica. Mas ele é muito mais mágico do que muitos mágicos que falam profissionais, né? Porque ele já ganhou o campeonato latino-americano, ele é campeão, enfim, de várias coisas. Mandei pro Silvio Santos, então. Não, a gente conhece vários, né? Igual o Vierini, né? Que é super amigo nosso, que é o mágico que vai muito lá no Silvio Santos e tal. Mas não é a nossa vibe, né? Não é a vibe dele. Ele gosta mais de campeonato. Então, a gente viaja muito para campeonato. Agora, a gente não viaja, não. Era pra gente... Gente, deixa eu contar um segredo pra vocês. Nada a ver. Mas hoje é dia 5. Sim. Era pra eu estar dando aula pra vocês lá de Las Vegas, tá? Oh. Porque a gente estaria participando de um congresso de mágica que chama Magic Live, que acontece de 2 em 2 anos em Las Vegas. E a gente estava com passagem comprada e tudo, né? Que infelizmente não rolou, né? Aí agora, sabe-se lá quando que a gente vai poder viajar de novo. Mas enfim, então ele viaja muito para campeonato, ele adora. Mas enfim, não tem o menor sentido que eu tô falando isso. Eu tava falando isso porque, não que tenha a ver, mas é porque eu só me lembrei assim, né?
que a mulher se casa, pode se casar com um traste que for, e tá tudo bem. Gente, meu marido não é um traste, tá? Ele é muito bonzinho, não lembrei dele só porque eu falei traste, não. Porque eu tava vendo aqui no fundo as coisas de mate. Tem nada a ver, tá? Aquelas. Só porque eu falei de traste, eu me lembrei, assim, sem querer. Tô brincando. Ele é muito bom marido, muito bom pai. Diferente aí de vários pais e maridos que a gente vê. E as pessoas, elas têm que continuar casadas. Porque as instituições, né, que foram moldadas, a instituição do casamento, né, falou, não, a mulher, ela tem que estar casada mesmo infeliz, mas ela tem que estar casada em nome de algo muito maior do que a tradicional família, né, católica, cristã, sei lá. Enfim. Matheus, você tá aí? Jéssica, a outra, Bárbara, Ricardo. Eu também tô. Então tá bom. Tô aqui. Ô, professora, a senhora vai ter que diferenciar as duas Jéssicas pela primeira letra, que senão nós duas vamos ficar caladas. Por isso que eu falei a Jéssica, outra. Aí eu falei. Aí você vai ter que falar. Normalmente os Jéssica professores Souza. nos distinguem por Jéssica com G e Jéssica com J. Não, vai ser Jéssica Souza e Jéssica Silva. E o sobrenome ainda é parecido, né? Então vai rolar ainda uma confusão sempre. Mas vai dar certo. Chegaremos Vai. lá. Então, pessoal, olha só. Mas aí vem o ponto-chave da questão, tá? Deixa eu ver quantas horas são. Não tô fazendo nem ideia de quantas horas são. Dá tempo. Ponto-chave. A nossa disciplina, a gente vai estudar direito romano? Não. A gente vai estudar direito grego? Não. Professora, mas isso é tão importante para a formação do direito? Pra caramba, demais, muito. Mas a nossa disciplina aqui no curso, ela é exclusiva, vocês devem ter visto isso, né? Que é História do Direito Moderno. Então, a gente limitou o momento, tá? A gente passou a regra e falamos, vamos estudar a partir daqui. Por quê? Em outras faculdades, a gente estuda, por exemplo, a disciplina de direito romano, né? Tem a disciplina só de direito romano. Mas que acaba que, às vezes, com uma aula, eu consigo trazer para vocês informações, claro, né? Que, gente, conhecimento ele é construído, né? A gente tem que sempre ler, sempre estudar. Alguns de vocês vão se interessar mais do que outros. Fala, professora, me dá uma dica aí de um livro que fala sobre direito romano, direito grego, direito hindu e tal. A gente vai conversando. Mas, acaba que a nossa disciplina é de 40 horas, tanto que a gente se encontra uma vez por semana só. Então, a gente limitou, que é a história do direito moderno, a partir de, né? Para poder ficar mais pontual. E eu, particularmente, acho muito melhor. Eu acho que é menos, sabe? Menos, assim... Não quero falar que não é importante, porque eu estaria indo contra mim mesma, né? Mas, às vezes, a gente fixa num estudo muito antigo e a gente já está falando de aulas virtuais, né, gente? Né? Então, assim, vamos mesclar a coisa. Eu sempre tento trazer a atualidade também para dentro da história do direito, né? Por que nós chegamos aqui, né? Mas, beleza. E aí vem o ponto da questão. Tudo isso, toda a história, tudo que a gente for estudar a partir de agora, é para a gente compreender dois conceitos. O conceito de direitos humanos e o conceito de democracia, né? Então, tudo que a gente for construir a partir de agora, nas nossas aulas, a gente vai querer entender o que é esse tal de direitos humanos, quais são esses direitos humanos, em que momento da história esses direitos humanos eles aparecem e como que a democracia ela é o nosso formato hoje, né? Como que o Brasil chegou numa democracia? Se é que nós estamos vivendo uma democracia, será que essa democracia ela é sólida? Será que ela está construída em bases sólidas? Ou a qualquer momento a gente pode se ver em um outro modelo, né? Não sei. São perguntas que eu estou deixando aí para a gente ir refletindo durante o curso. Então, hoje é um spoiler do final do curso, tá? Que é a busca pelo entendimento e compreensão da formação dos direitos humanos e o exercício da democracia, tá?
Então, para isso, o que a gente vai ver? A gente vai entender a formação do direito moderno. Pessoal, o que é esse direito moderno? É o direito atual? Não, é o direito moderno. Nós vamos colocar que a gente vai começar a estudar aqui em 1215. Ok? Embora a Idade Moderna comece mesmo um pouquinho depois, em meados de 1400, mas a gente vai ter alguns documentos jurídicos que vão surgir pelo mundo em 1215. Então, a gente vai falar sobre esses principais documentos, né? Quais são as principais declarações, as principais constituições que surgiram no mundo que vão construir o direito tal como ele é hoje, que vão influenciar a construção do direito brasileiro tal como o direito é hoje, ok? Então, a gente vai entender esse direito moderno, essa idade moderna. Então, quando a gente fala de modernidade, eu não estou falando de contemporaneidade, né? A idade contemporânea é outra coisa. E a idade moderna é outra coisa, tá bom? Então, só para situar vocês historicamente. Então, nós vamos falar... Mexendo, pensando que é só eu. Gente, eu caí. Assim, do nada, pá! Me desligaram aqui. Vocês viram? Na hora Mas que assim, você ia falar mesmo, sobre não deu que nenhum, nós não íamos... deu nenhum sinal, assim, tipo, essa internet está oscilando. Não, desligou, pá! Enfim, assim, foi chocante aqui. Aí eu falei, nossa senhora, os meninos vão aproveitar e sair. Não, então vocês sempre esperem, tá, gente? Então, só para vocês verem, vocês estão vendo aí? Eu tenho que compartilhar de novo a tela? Tem que compartilhar, né? Tem que compartilhar. Peraí. Estão vendo? Agora? Deu para ver, gente? Sim. Beleza. Sim. Só para situar vocês ouviram essa parte? Sim. Até quando você falou do direito moderno, aí você ia falar sobre o que nós íamos estudar. Beleza. Dentro Então, do nós direito vamos moderno. estudar, por exemplo, as revoluções liberais. Professora, sério? Então, a gente vai estudar Revolução Inglesa, Revolução Francesa, Independência dos Estados Unidos. Vamos estudar período entre guerras, né? Vamos dar uma passada lá na União Soviética, vamos passar lá no nazismo, vamos finalizar a Segunda Guerra Mundial e vamos entrar na história do Brasil também, né? Dar uma passada por todo o período de construção constitucional, né? Primeiro reinado, segundo reinado, Brasil Império, né? Depois Brasil República, ditadura e atualidades, né? Então, olha só, a gente vai tentar entender por que a gente fala de direito, por exemplo, de Revolução Francesa, e até hoje a gente fala, a gente tem que entender, vocês vão conseguir entender o que tem a ver a tal da Revolução Francesa com o direito, tá? De verdade. Professora, mas eu não lembro nada disso. Não tem problema, nós vamos passar pelos principais conceitos, pelos principais momentos das revoluções. O nosso foco vai ser as datas, os acontecimentos. Professora, você vai cobrar isso em prova? Eu preciso decorar exatamente o que aconteceu, quem foi Robespierre, quem foi não sei quem. Não, né? É claro que eu vou trazer isso para vocês de uma forma bem mais reduzida do que vocês viram isso no colégio, né? Mas a gente vai focar nos documentos jurídicos. Então, declarações de direitos, né? Quando que surgiu aí a primeira Magna Carta, né? Primeiro momento em que o rei ele se submete a uma constituição. Quer dizer, que agora o rei, que antes era o dono de tudo e de todos, o todo-poderosão, acima dele só Deus e às vezes nem Deus, né? Em que momento ele passa a respeitar uma constituição? Por que o nosso presidente da República ele tem que respeitar uma constituição?
ok? Então, isso tudo está ligado. Não foi da noite para o dia que o Brasil ainda, né, gente, que passou por tanto perrengue historicamente, eu digo assim, de ter sido colonizado, escravizado, aquela coisa toda. Hoje a gente está num regime democrático, foi muitas mudanças, né? Muitos perrengues. Por isso que a gente tem que cuidar da nossa democracia, né? Tratar ela como se fosse assim, um pezinho de porcelana, né, mesmo. Então, a gente vai estudar as declarações de direitos, as constituições que mais trouxeram inovações. Então, a gente vai falar sobre a Constituição, por exemplo, de Weimar, na Alemanha, a primeira Constituição mexicana, que trouxe muitas inovações trabalhistas, né, em direitos sociais. Vamos estudar os paradigmas estatais, Estado de Direito Liberal, Estado de Direito Social e Estado Democrático de Direito. E, obviamente, também entrar com tudo isso dentro da história do direito dentro do Brasil, né? As principais mudanças no voto, né? Quando que passa-se a ser voto direto, quando que a mulher começa a votar, o que isso muda, por que isso virou um direito, né? Enfim, então isso tudo a gente vai passar. Me parece que em Constitucional 1 vocês dão uma passada aí nas constituições, todas as constituições e tal, não é? Então eu já pressuponho que vocês já sabem mais ou menos aí todas essas constituições, então a gente vai fazer links, né? O momento histórico que essas constituições surgiram, por que elas surgiram e por que elas inovaram em tais pontos, tá? Então, basicamente, aqui eu resumi. Claro que se vocês forem na ementa do curso, tá mais detalhado, tem os pontos, ponto a ponto, mas basicamente aqui, resumidamente, o conteúdo programático é esse, tá? E esse conteúdo programático, eles nos levam a este entendimento que, para mim, se a gente sair do nosso curso entendendo isso aqui, é vitória mesmo. Juro para vocês, quando eu comecei a entender isso aqui de verdade, que eu vou falar que não foi na graduação, né? Porque às vezes na graduação a gente não dá aquela devida importância. Eu precisei me formar, precisei entrar no mestrado para entender a complexidade desse desenhozinho aí que está aí na tela de vocês, tá? Então, entender o que é o Estado de Direito Liberal, como que esse Estado de Direito Liberal, que surgiu lá nesses movimentos liberais, né, na Revolução Inglesa, na Revolução Francesa, na independência dos Estados Unidos, como que esse direito liberal, o liberalismo, né, que a gente fala tanto, eu não sei se vocês têm percebido isso, mas esses conceitos assim de liberal, né, eu sou liberal conservador, liberal, né? A gente tem falado tanto sobre isso atualmente na atual política, não temos? Toda hora fala assim, não, eu sou liberal, então se você não é liberal, você é comunista, se você não é comunista, então você é de direita, nazista, né? As coisas atualmente estão tão polarizadas, né, que a gente está com uma certa dificuldade, e aí eu não falo nós, estou falando até de pessoas importantes, de compreender a diferença desses conceitos. Então, a gente vai trazer isso para a atualidade também. Então, quando que surge o Estado de Direito Liberal? Quais são os direitos fundamentais de primeira dimensão? Gente, estou dando um spoiler, não precisa preocupar com isso agora, tá? Estou falando, assim, muita informação, mas é para vocês compreenderem a dinâmica do nosso curso. Então, como que esse Estado de Direito Liberal, por exemplo, vai trazer a ideia de liberdade, de ir e vir, de propriedade privada, né? De direito à participação econômica, de direito à participação política? E como que ele também não vai ser suficiente? Como que esse Estado de Direito Liberal, ele fale na época moderna, na Idade Moderna? E aí a gente passa por um novo modelo, o Estado de Direito Social, né? O que é esse Estado de Direito Social? Alguns vão chamar isso de bem-estar social, vocês já devem ter ouvido isso também em algum momento na vida de vocês, né? Quais são as novidades que esse Estado de Direito Social traz? Quais são os direitos fundamentais de segunda dimensão?
educação, saúde, trabalho, direitos previdenciários, direitos econômicos, ok? E como que também esse Estado de Direito Social ele ainda é ineficiente e como que nós precisamos mudar para um paradigma de Estado democrático de direito, que é o paradigma que a nossa Constituição Federal de 88 assumiu. E aí fica a pergunta, né? Será que de fato a gente vive num Estado democrático de direito? Ah, mas na Constituição fala, né? Estado democrático de direito. Mas será que o que está na Constituição é o que a gente vive hoje? Será que a gente conseguiu democratizar todos os direitos para todo mundo? Será que todo mundo tem acesso à educação? Será que todo mundo tem acesso à saúde? Todo mundo tem acesso à liberdade? Todo mundo tem acesso à igualdade, né? Então, nós vamos falar sobre isso. Esse gráficozinho, gente, ele é a base de todo o nosso curso, tá bom? Então, a gente vai entender todo o direito baseado nessa criação, né, dos modelos estatais, chamados de paradigmas estatais, tá bom? Por fim, a leitura obrigatória, que vai amparar todo o nosso curso, pelo menos a primeira parte dele, até a gente entrar em direito do Brasil, propriamente dito, vocês vão contar com esse livro, que é a Afirmação Histórica dos Direitos Humanos, do Fábio Conder Comparato, que está lá na biblioteca da FDCom, né? Na biblioteca Saraiva. E ele é um ótimo livro, excelente. Ele é um calhamaço, tá? Na vida real, ele é um calhamaço. Mas a leitura dele é dinâmica. Então, vocês vão perceber que vocês não vão ter muita dificuldade de lê-lo, não. Antes de finalizar a aula, como que a gente vai cobrar pontuação, né? Como que você vai fazer, professora? Como que nós vamos fazer? Trabalhos, participação em aula, tá? Debates orais, arguição oral, apresentação de trabalho e vai ter uma infinidade de formas de avaliação, tá? Vamos ver alguns filmes, tá bom? Então, alguns filmes que vão fazer vocês entenderem a coisa mais legal. Eu sei que durante o semestre, né, muitos alunos vão falar assim, professora, mas eu não estava na aula porque eu tive um problema na internet, porque eu tive um problema com sei lá o que e tal. Cada caso, gente, é um caso, tá? Cada caso a gente vai conversar. Quem tiver problemas, né, nesse sentido, vai trazer para mim essas informações. A Bárbara me mandou uma mensagem. Eu não mandei? Mandei. Rapidinho. Mandei, né? O link no grupo. Esse link não mandei? Mandei. Sempre vou mandar. Esse link que eu tinha criado antes era um link eterno, né? Um link recorrente. Então, todas as aulas estariam naquele link. Mas eu vou refazer ele. Se não der certo, eu vou mandando todo dia de manhã, tá bom? E aí, pessoal, a gente está aqui em contato, né? Qualquer coisa que acontecer, professora, eu não tenho como participar da aula. Sério? Não tem como participar da aula, né? Vou disponibilizar para vocês a aula, o link lá do YouTube. Todas as aulas eu vou passar para o YouTube, vou fazer uma playlist e vou mandar no grupo essa playlist, o canal da playlist. Porque sempre que as aulas forem adicionadas, né, eu não preciso ficar mandando vários links. Vocês vão ter um link do YouTube só. Agora, quero que vocês sejam reais comigo e me falem, me chamem no privado, no WhatsApp e falem, professora, eu tô com esse problema, tá coincidindo que eu tô trabalhando nesse horário e tal, que aí nós vamos ver como que a gente vai viabilizar essa avaliação. Porque eu acredito que se vocês estão matriculados na parte da manhã, neste horário, é porque vocês podem estar
neste horário presentes, tá? É importante que a gente esteja juntos, porque dúvidas, questionamentos, né? A aula fica muito mais dinâmica. Senão, o que eu ia fazer, gente? Gravar a aula, pôr no YouTube e dormir mais meia hora ali, tranquilamente. Então, como eu não estou dormindo, vocês também não vão poder dormir no dia e horário da nossa aula, tá bom? Que é justo, né? E já que tem que passar perrengue, gente, vamos passar o perrengue. O que eu quero dizer? Não fica acumulando aula para assistir. Porque no final vocês ficam doidos, vocês não vão dar conta. É coisa demais. Vamos tentar fazer a coisa leve, a coisa mais fácil. E como que a gente vai fazer isso? Vou tentar aplicar, por exemplo, menos trabalhos escritos demais. Às vezes a participação em aula para mim vai ser mais importante. Entendem? Então, assim, a gente vai ter momentos que vocês vão apresentar o trabalho, que eu vou perguntar, vou falar, gente, hoje a aula eu estou avaliando a participação, então eu quero interação, quero que vocês conversem, eu quero que vocês falem. Professora, mas eu não tenho áudio no meu computador. O chat está aí para isso. Não tenho câmera. Não tem problema. Claro que eu prefiro muito mais ver o rostinho de vocês, mas eu entendo que tem gente que acorda de manhã e não quer aparecer, né? Acontece também. Mas que fica muito mais legal eu ver o rostinho de vocês, fica, né? Poxa, eu fico aqui sozinha, né? Eu vejo que vocês estão assistindo, já me dá um acalento maior. Mas podem ficar tranquilos. Eu vou mandar sempre as apresentações, link do Prezi, link do YouTube e os links das aulas no grupo. Representante é a Valesca, se não me engano, né? Então, também, enfim, vou tentar sempre deixar ela atualizada nesse sentido, né, de links, que ela também pode encaminhar. E eu quero só que vocês sejam reais comigo assim. Não tentem me passar a perna, do tipo, professora, eu não estou assistindo porque eu estou trabalhando. E é mentira? É pior. Me falem qual é a razão, por que você não vai poder fazer aquele trabalho, eu posso pensar em outro trabalho, tá bom? Então, é melhor que a gente tenha uma dinâmica presencial, real. Isso funcionou muito no semestre passado com a turma do segundo período. Eu tenho certeza que vai funcionar com vocês, tá bom? A minha intenção é que vocês aprendam. Não é ficar lotando de trabalho. Eu quero que vocês aprendam. Então, se vocês fizerem um pouquinho do que eu pedi, né? Assim, todo dia, vocês não vão ter problemas nenhum com a disciplina. Mas vai ficar me devendo. Aí vocês vão ter prova, aí vocês vão ter trabalho, aí vai ter que fazer artigo, aí a coisa vai complicando à toa. Pra quê? Tá bom? Mas é isso, gente. Então, obrigada pela presença. Espero corresponder às expectativas de vocês. Tentar transformar essa aula interessante, né? Que alguns têm tanto... história, meu Deus. Eu juro que vai ser legal. Eu juro que a gente... construindo um raciocínio junto, vocês não vão ter dificuldade. Agora, cair de paraquedas na metade do curso, vocês não vão entender mais nada. Tá? Porque só vai ter sentido se vocês entenderem essa aula de hoje, que tudo está sendo construído. Que hoje a gente só tem um determinado direito, porque lá na Revolução Francesa, entendeu? E aí, se você chegar de paraquedas no final do curso, você não vai entender isso. E aí, para mim, não fez diferença a aula. Então, assim, não deu para assistir? Assistam online, mas tentem assistir. Chega atrasado, liga do celular na cama, desligado com o vídeo desligado, mas assiste. Me escuta, tá bom? Que aí a gente vai dar certo. Beleza, pessoal? No mais, estou à disposição, o grupo, o WhatsApp, podem contar comigo, pelo Instagram também. E a gente vai se falando, tá bom? Até semana que vem. Beijos a todos. Tchau, tchau. Beijo, professora. Até semana que vem. Tchau, tchau. Até quarta.